Convosco, igreja. Amém. Shalom. 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 Irmãos, para uma breve meditação, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Evangelho de Lucas. Queremos ser bem objetivos. 24, 13. Amém, meus queridos. A palavra do Senhor diz assim: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si e de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecer. Versículo 34. Os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. Versículo 38. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Querido Deus e soberano Pai, estamos diante da Sua palavra que é poderosa, que não cai por terra e que não volta vazia. Oh meu Deus, na Sua palavra está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Sua palavra. Nesta noite venha, Senhor, nos acrescentar a fé, meu Deus, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima do Senhor creia que o Senhor existe e que é galardoador dos que o buscam. Estamos, Pai, na Sua presença, Cristo ressurreto, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Podemos aceitar, meus queridos irmãos? Irmãos, quinta-feira passada o Senhor falou conosco a respeito do centurião, uma passagem muito conhecida, que ele chegou até Jesus e pediu que o Senhor mandasse só uma palavra, só uma, hein? Um homem de fé, e o Senhor mandou, e o criado dele foi curado. Final de semana, o culto abençoado, né? O culto maravilhoso, né? O Senhor falou conosco no Salmo 27, que no dia da adversidade, no momento da adversidade, o Senhor vai nos esconder no seu pavilhão. Irmãos, este é o nosso Deus. E hoje, minha mensagem é bem objetiva, mas ela tem um tema, viu, irmão? E o tema da minha mensagem é: que tipo de impacto a ressurreição de Jesus tem feito em nossa vida? Que tipo de impacto, irmãos, a ressurreição de Cristo tem feito em sua vida, na minha vida? Porque o nosso Jesus, Ele vive, irmão. Ele reina, Ele está à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo intercede por nós. Ai de nós, se não for o Espírito Santo, irmãos. E o contexto desta mensagem é, lógico, a ressurreição de Jesus. E quando a gente fala, irmãos, da ressurreição de Jesus, isso tem que mexer com o cristão, irmãos. Isso tem que mexer com o povo de Deus, irmãos. O nosso nome escrito no livro da vida tem que mexer com o povo de Deus, mas a ressurreição de Jesus, ela tem que mexer com o povo de Deus, irmãos. O Evangelho, ele está baseado na crucificação e na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ressuscitou por mim e por você, meu irmão. Ele se entregou voluntariamente por mim e por você. Jesus, ele vive, irmãos. Você pode falar para o irmão aí do lado: Jesus, ele vive. Jesus, ele vive, irmão.
Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, né? E o texto, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver, primeira pessoa que ele apareceu, Maria Madalena, né? Ô Maria Madalena abençoada, hein? O pessoal fala bastante, né? O pecado entrou no mundo através de uma mulher, através de Eva. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus escolheu uma mulher, Deus escolheu uma mulher para gerar o Senhor Jesus. Jesus, quando ressuscitou, apareceu primeiramente para uma mulher. Louvado seja Deus. No ministério de Jesus, no momento da crucificação, do julgamento, a gente sabe que as mulheres, elas não abandonaram o Senhor Jesus, elas acompanharam. As mulheres foram as primeiras a chegar lá no túmulo de Jesus, logo cedinho, no domingo de manhã. O texto não fala o horário, mas as mulheres chegaram bem cedinho lá. E as mulheres foram impactadas com a notícia. O que vocês estão procurando entre os mortos? Aquele que vive. Sim, elas ficaram apavoradas, mas elas foram impactadas com essa notícia que Jesus, ele estava vivo. Os anjos deram essa notícia para as mulheres e disseram para elas: vai, anunciam aos outros discípulos e a Pedro que ele vive. E a palavra de Deus fala que Jesus, ele permaneceu, depois que ele ressuscitou, aproximadamente 40 dias com os discípulos aqui na terra. E no primeiro momento eles não acreditaram, achavam que era um fantasma, eles foram impactados. Mas, irmãos, e aqui nessa passagem, os dois discípulos de Emaús, e eu dividi aqui em alguns tópicos bem rapidinho, porque esses dois discípulos de Emaús, eles foram impactados antes e depois. Antes, olha só, eles estavam cegos. Eles estavam cegos porque Jesus aparece e conversa com eles. E eles não perceberam que era o Senhor Jesus. E Jesus ainda pergunta para eles: o que vocês estão conversando? O que vocês estão discutindo? Eles respondem: você é o único que não sabe as coisas que estão acontecendo? Esse Jesus de Nazaré, esperávamos que fosse ele que ia redimir Israel. Mas hoje já é o terceiro dia. E Jesus vai conversando com eles. Irmãos, Jesus perguntou, mas Jesus, ele já sabia. Jesus sabe o que você tem falado. Jesus sabe o que você tem pensado. Jesus sabe. Ele conhece o nosso deitar e conhece o nosso levantar. Esses dois discípulos de Emaús, antes do impacto da ressurreição, eles estavam cegos. Eles estavam cegos. Eu e você estávamos cegos também, antes de conhecermos Jesus. Mas o Senhor, aleluias, ele apareceu para mim e apareceu para você. Através da sua palavra, do seu Espírito Santo. Outra coisa, esses dois discípulos de Emaús, antes de encontrar com os outros discípulos, eles estavam tomados também de tristeza. Eles estavam também perturbados com o drama da cruz. Puxa vida, Jesus, poderoso em milagres, poderoso em palavras,
foi crucificado, eles estavam perdidos, irmãos. Eles tinham perdido a esperança. Não perca a esperança, meu irmão. O seu Jesus, ele vive. Não perca a esperança, irmãos. Não desanime, não. Cristo está contigo. Esses 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, uma aldeia, mas não era para ele estar a caminho de Emaús. Esta não foi a ordem. Jesus já havia orientados. Jesus já havia orientado eles a respeito destes fatos que iria acontecer. Mas eles estavam a caminho de Emaús. Mas olha, meu querido, o impacto agora da ressurreição. Os olhos deles foram abertos. Como? No momento que Jesus está expondo a palavra, os olhos deles foram abertos. Jesus disse para eles: mas já não foi falado através dos profetas que isso iria acontecer? Que Jesus seria entregue aos malfeitores, às autoridades, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar? E Jesus vai falando com eles, e o coração deles começa a arder. Porque quando a palavra vem, quando o nosso coração está aberto, o nosso coração começa a arder, o Senhor começa a testificar, o Senhor começa a confirmar a palavra dele em nosso coração, irmãos. É a palavra, irmãos, é a palavra do Senhor. O Cristo vivo está caminhando com eles. O Cristo vivo está caminhando conosco, meu querido irmão. E a palavra fala, o texto fala, que eles tiveram um momento de comunhão ali, de partir do pão, e os olhos deles foram abertos, e eles entenderam que era o Senhor Jesus. E eles querendo que Jesus permanecesse com eles, mas Jesus desapareceu. Então, rapidamente, esses 2 discípulos que foram impactados pela ressurreição, pelo Cristo ressurreto, eles não pensaram 2 vezes, eles voltaram de novo para Jerusalém, para se encontrar com os outros discípulos e também para anunciar: olha, Ele apareceu a nós, o Cristo vivo apareceu a nós. Irmãos, isso tem que mexer com o crente. O Cristo vivo, Ele apareceu, Ele falou conosco, Ele participou conosco do partir do pão. E não era ceia aqui, era comunhão. Então esses 2, eles voltam para revelar para os outros discípulos, mas os outros já estavam sabendo que Cristo tinha ressuscitado, porque ele já tinha aparecido a Pedro, ele já tinha aparecido a Tiago, ele foi visto por 500 pessoas de uma vez só. Jesus, irmãos, o Todo-Poderoso, Ele ressuscitou, Ele vive, Ele reina. Pensa, irmãos, no momento da adversidade, o seu Cristo vive, irmãos. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Lázaro, ele morreu. Jesus orou por ele. Ele ressuscitou depois de 4 dias. Mas, depois de um tempo,
ele voltou a morrer. O filho da viúva de Naim morreu, foi ressuscitado, mas voltou a morrer. A filha de Jairo faleceu, foi ressuscitada, mas voltou a morrer. Mas Jesus ressuscitou, irmãos. E ele venceu a morte. Por mim e por você, irmãos. E ele vive, e ele reina. Ele venceu, irmãos. E quando ele morreu, nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, irmãos. E se ele não tivesse morrido e ressuscitado, eu não estaria aqui, você não estaria aqui, meu irmão. Mas você está aqui porque Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, e Ele está conosco todos os dias, porque Ele mesmo falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo. Alguns dias, não, irmãos, todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias, irmãos, Jesus está conosco, Ele habita em nós, nós aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador. O Espírito Santo fez morada aqui no nosso coração, Ele está conosco, irmãos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Teremos aflições, sim, teremos lutas, sim. Ele falou que nós teríamos, mas Ele falou que estaria conosco todos os dias. E esta é a confiança que temos, que Ele está conosco. Ele é o Senhor Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. E a mensagem dele tem impactado vidas e mais vidas, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. E hoje pela manhã, uma pessoa me perguntou: o que você está lendo no celular? Eu disse: eu estou lendo sobre a ressurreição de Jesus há mais de 2000 anos atrás. E hoje eu tive a ousadia de perguntar para mais pessoas: o que é a ressurreição de Jesus para você? Qual é o impacto da ressurreição de Jesus para você? Irmãos, as respostas das pessoas, a gente fica até admirado. As pessoas ficam pensando ainda no que responder, porque a ressurreição de Jesus, ela é vida, irmãos. Ai de nós, se não tivesse sido a ressurreição de Jesus. Já falei, o Evangelho está baseado na ressurreição de Jesus, irmãos. Ele ressuscitou, Ele está aqui. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos colocar em pé, irmãos. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Querido Deus e soberano Pai, Deus poderoso, Deus maravilhoso, o Senhor Jesus, que se esvaziou da sua glória, veio habitar entre nós. O Senhor que se entregou, ó Pai, que morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, para nos dar vida, e vida em abundância. O Senhor que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina, porque o Senhor está à direita de Deus Pai, porque o Senhor está conosco todos os dias. Isso, meu Deus, é motivo de alegria. Isso é motivo de começarmos, ó Pai, Pai, todos os dias, todas as manhãs, glorificar e exaltar o Teu nome. Oh, meu Deus, o Senhor falou há poucos dias aqui: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela ressurreição, porque o Senhor, ó Pai, falou e o Senhor cumpriu. Porque a sua palavra não cai por terra, não volta vazia. Tudo que o Senhor falou, Pai, aconteceu. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus de Nazaré. Aleluias, ó Pai, porque o Senhor está conosco.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, porque foi o Senhor que nos escolheu, o Senhor que nos chamou. Não fomos nós que te escolhemos. Obrigado, Senhor, pelos nossos antepassados que oraram pela nossa vida. Obrigado, Pai, pelos irmãos que oram por nós, que ainda vão orar pelas nossas vidas. Obrigado, meu Deus, pela vida do meu irmão, que o Senhor resgatou, porque o Senhor, ó Pai, veio buscar e salvar. Obrigado, Senhor, porque conhecemos a verdade e a verdade nos libertou. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está aqui neste lugar. Obrigado, Jesus de Nazaré. Oh, o Senhor é o cabeça desta igreja, o Senhor é o conselheiro, o Senhor é a ressurreição, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é o mais desejado, o mais querido, o Senhor é a videira verdadeira, o Senhor é altíssimo, é soberano. Nós te amamos, nós te adoramos. O Senhor Jesus é poderoso. Aleluia, Senhor. Pai, que este meu irmão que recebeu a palavra, que este que está acompanhando pela rede social recebeu a palavra. Meu Deus, quem faz a obra é o teu Espírito Santo, é a sua palavra. Pai, que a sua palavra possa ter caído em uma boa terra e ela venha produzir frutos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este culto, Pai. Não é mais um culto, Senhor, é um culto, Pai, racional, onde adoramos o teu nome através dos cânticos, através da palavra. Pai, em nome de Jesus, o nome que o Senhor deu à sua igreja, a qual todo joelho vai se dobrar e toda a língua irá confessar que só o Senhor é Deus. Para onde iremos nós? Só o Senhor Jesus tem a palavra de vida, meu Pai. Continua falando aos nossos corações no decorrer desta noite, no nome de Jesus. Amém, graças a Deus.